A questão 11 é da EPICAR, parece ser difícil, mas não é não, é bem tranquila. Um medicamento deve ser ingerido na quantidade de 3 mg por quilograma da massa corporal. Não pode, contudo, exceder 200 mg por dose ministrada. Cada gota desse medicamento contém 5 mg do remédio. O número de gotas desse medicamento, que deve ser prescrito por dose a um paciente de 80 kg, é? De novo, um medicamento deve ser ingerido na quantidade de 3 mg por quilograma de massa corporal. Quer dizer, a cada quilograma de massa corporal que o paciente tiver, 3 mg de remédio, de medicamento. Como o paciente possui 80 kg, ele precisaria de uma dose de 240 mg de remédio. Não é verdade? Só que o enunciado diz o seguinte também: não pode, contudo, exceder 200 mg por dose ministrada. Então, embora ele precisasse inicialmente de 240 mg, nós vamos ignorar esse resultado e ficar com a dose máxima, que é de 200 mg. Ok? Cada gota desse medicamento contém 5 mg do remédio. Uma gota, 5 mg do remédio. O número de gotas desse medicamento que deve ser prescrito por dose a este paciente. Ora, se a dose é de 200 mg e cada gota contém 5 mg, basta dividir 200 por 5, que vamos obter 40 gotas. Muito fácil a questão, embora parecesse ser complicado no primeiro momento. A partir de agora, dois conceitos muito importantes em questões de sistema métrico decimal: o conceito de perímetro e o de área de uma figura. No caso do quadrado, que você sabe ser um quadrilátero regular, ou seja, tem os 4 lados iguais entre si e os 4 ângulos internos também, todos iguais, a 90 graus, o perímetro vai ser lado mais lado mais lado mais lado. Você sabe certamente que o perímetro é a soma dos lados de uma figura, não é verdade? Portanto, no caso do quadrado, o perímetro vai ser 4L. Haja vista que os 4 lados são iguais. A área do quadrado vai ser comprimento vezes largura. Como o comprimento e a largura são iguais entre si, vai ser lado vezes lado, ou simplesmente lado elevado ao quadrado. Quando enunciado de uma questão pedir, por exemplo, quantos metros de fio de arame farpado são necessários para cercar um terreno quadrangular? Cercar o terreno quadrangular significa percorrer os 4 lados, contornar o terreno. Essa noção tem a ver com o perímetro da figura, ok? Agora, quando, por exemplo, ele quiser saber quantos pisos seriam necessários para azulejar uma sala quadrada, digamos assim, colocar azulejos no chão, num piso de uma sala quadrada, tem a ver com considerar a região interna do quadrado, ok? Ou seja, a área do quadrado. Então é importante distinguir quais tipos de questão seria necessário o conceito de perímetro e qual tipo de questão o conceito de área. Todos nós nos lembramos
que a área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Comprimento também chamado de base e a largura também sendo conhecida como altura. Base vezes altura ou comprimento vezes largura. O perímetro seria 2 vezes o comprimento mais a largura. Isto porque você sabe que há 2 comprimentos e 2 larguras. C mais L é o perímetro. 2C mais 2L, ou se preferir, 2 vezes C mais L. Voltando ao quadrado, vamos supor que ele tenha 1 metro de lado. A sua área vai ser lado vezes lado, 1 metro vezes 1 metro, 1 metro quadrado, que é a unidade padrão de áreas de superfícies, ok? Então, o que é 1 metro quadrado? É a área da superfície limitada por um quadrado de 1 metro de lado, ok? É a unidade padrão para que você meça qualquer área. Você vai comparar uma área qualquer com a área de um quadrado que tem 1 metro de lado, ok? Quando você diz que a área de uma sala é de 10 metros quadrados, é porque você poderia dividi-la em 10 quadrados, cada um com 1 metro de lado. Tá certo? Os prefixos que vimos anteriormente continuam valendo. Só que agora, cada unidade é 100 vezes maior que a sua imediatamente posterior. Como assim? O quilômetro é 10 vezes maior que o hectômetro, porém o quilômetro quadrado é 100 vezes maior que o hectômetro quadrado. Por exemplo, o decímetro é 10 vezes maior que o centímetro, porém o decímetro quadrado é 100 vezes maior que o centímetro quadrado. Tranquilo? O metro é 10 vezes maior que o decímetro, porém o metro quadrado é 100 vezes maior que o decímetro quadrado. Cada unidade é 100 vezes maior que a sua subsequente. Existem também algumas unidades de área, superfícies, que são chamadas unidades agrárias, por serem utilizadas para avaliar a área de uma fazenda, de uma chácara, de um sítio, enfim. A principal é o chamado ARE, cujo símbolo é a letra A. Um ARE é equivalente a 1 decâmetro quadrado. Na prática, 100 metros quadrados. Então, se um terreno tem 200 metros quadrados, podemos dizer que ele tem 2 ares de superfície, de área. Ok? O submúltiplo é o centiare, muito pouco utilizado na prática. Eu particularmente nunca ouvi em uma notícia ou um livro, enfim, só mesmo em questões de concurso, cujo símbolo é CA e é equivalente ao metro quadrado. Se um terreno tem, digamos, 2.500 metros quadrados, poderíamos dizer que ele tem 2.500 centiares. Só que particularmente eu nunca ouvi. O que eu ouço frequentemente é o hectare, cujo símbolo é HA, e é equivalente a 1 hectômetro quadrado. Na prática, 10.000 metros quadrados. Quando há notícias sobre queimadas em florestas, devastação, desmatamento, enfim, a gente ouve falar muito no hectare. Por exemplo, a queimada na Amazônia atingiu uma região de 5 hectares. O que é isso? 50.000 metros quadrados. É coisa dessa, não é verdade? Então, o hectare, esse sim, a gente ouve falar com certa frequência. O are e o centiare, praticamente nunca. Mas é importante saber, porque pode aparecer na prova, tanto um quanto o outro. Questão 12 da Petrobras.
Um terreno retangular tem 100 metros de comprimento e 50 metros de largura. A área em quilômetros quadrados desse terreno é de... Vamos lá. Comprimento 100 metros, largura 50 metros. A área, como nós sabemos, é comprimento vezes largura, 100 vezes 50, 5.000. 5.000 o quê? 5.000 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque as dimensões comprimento e largura foram expressas em metros, daí a área sair em metros quadrados. Porém, o enunciado pediu a área em quilômetros quadrados. Vamos, portanto, converter agora de metros quadrados para quilômetros quadrados. Eu tenho 5.000 metros quadrados. Lembrando que cada unidade agora é 100 vezes maior que a imediatamente inferior, não é isso? Portanto, cabem 2 algarismos em cada casa, em vez de apenas um. Então, no metro quadrado, que é a casa de origem, eu vou colocar os 2 zeros finais da direita, enquanto que o 50 vai ficar no decâmetro quadrado. Como eu quero ir para o quilômetro quadrado, eu vou acrescentar 2 zeros no hectômetro quadrado e finalmente o zero e a vírgula no quilômetro quadrado. Ok? Eu vou ter, portanto, como resposta 0,005 quilômetro quadrado. Esses zeros aqui à direita do 5 podem ser ignorados. Questão 13 do Cefet do Rio Grande do Norte. Um terreno de 150 metros de comprimento por 270 metros de largura foi dividido em 3 lotes de tamanhos iguais. Qual a área em metros quadrados de cada um desses lotes? Novamente, um terreno de 150 metros de comprimento e 270 metros de largura foi dividido em 3 lotes de tamanhos iguais. O que nós precisamos inicialmente é encontrar a área total daquele terreno. Bastando para isso multiplicar 250 por 270. Ok? Teremos aqui 40.500 metros quadrados. Ele diz que essa área será dividida em 3 lotes iguais e pede a área de cada um desses lotes também em metros quadrados. Logo, basta dividirmos o 40.500 por 3, vamos encontrar 13.500 metros quadrados. Questão extremamente fácil, não é verdade? Questão 14 do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Qual o custo da pavimentação de um pátio com 8 metros e 40 centímetros de comprimento e 4 metros e meio de largura, a razão de R$ 60 por metro quadrado? Cada metro quadrado custa R$ 60. Ele quer saber o custo para pavimentar um pátio com as dimensões que eu escrevi aqui: 8 metros e 40 centímetros de comprimento, 4 metros e 50 de largura. Temos que inicialmente encontrar a área do pátio para depois sim multiplicar por 60 para encontrarmos o custo em reais da pavimentação daquele pátio. Multiplicando então o comprimento
Pela largura, vamos encontrar a área 37,8 metros quadrados. Se as duas dimensões estão em metro, a área sai em metros quadrados, não é isso? Como cada metro quadrado custa R$60, multiplicando você vai encontrar a resposta R$ 2.268.